Nos colocamos, Senhor, mais uma vez nas Tuas preciosas mãos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo, e pela Tua bendita pessoa nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos conduza. O Senhor conhece as limitações de quem fala e as limitações de quem ouve. Por isso pedimos que o Senhor nos substitua e que em todas as coisas aqui nessa manhã, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo no meio do Teu povo. Ao mesmo tempo, nós ignoramos os ardis do inimigo, por isso pedimos que o Senhor repreenda o maligno, toda a obra das trevas, para trazer prejuízo ao Teu povo nessa manhã, para estorvar a edificação que o Senhor deseja realizar. O Senhor mesmo trate com o adversário em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde e nos conduza, ó Espírito Santo, para Ti mesmo, para a Tua santa presença. Louvado seja o Senhor. Irmão, Salmo 132 começa assim: cântico de romagem ou cântico dos degraus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme fundamento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Irmãos, a semana passada, se o Senhor permitir, nós concluímos essa semana agora. A semana passada, nós estávamos falando sobre o exemplo positivo na vida de Davi, ao contrário daquela atitude do povo ali no livro de Ageu, o povo ali no tempo de Esdras e Neemias, no tempo de Esdras especificamente. O povo simplesmente passou aquele longo período se preocupando com seu próprio umbigo, se preocupando com seus próprios interesses, e largou de mão a obra de edificação da casa do Senhor. Então o Senhor, através de Ageu ali, capítulo 1, vai ter que encorajar o povo, reanimar o povo para dizer assim: vocês ficam preocupados só com o umbigo de vocês, e essa casa aqui está em ruínas. E na verdade as pessoas foram trazidas de Babilônia para aquela obra de edificação, e não para prestar atenção nelas mesmas. O Senhor teve que ir através dos seus profetas, Ageu, Zacarias, trazer o povo de novo para aquela obra de edificação. E aquele foi um exemplo negativo. O que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aconteceu com eles, acontece conosco também. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa, o Senhor dizendo para nós que nós só estamos preocupados conosco mesmos. O nosso cansaço é por causa da nossa labuta a nosso favor. Nós. Só nós. Só nossos interesses. E quantas vezes o Senhor tem que falar para nós, como Ele falou através de Isaías: ó Israel, eu não tenho te dado trabalho.
Já viu quando você recebe uma pessoa na sua casa e você quer hospedá-la e dar a ela o melhor que você tem, não é assim? Se possível, você sai de sua cama e deixa ela dormir na sua cama. É o melhor que você tem, você dá a ela. Aí a pessoa diz assim: ô fulano, não precisa tanto trabalho assim não. Aí você diz: de jeito nenhum, isso aqui é prazer. Eu estou fazendo por prazer. Não é assim que você diz? Então, lá em Isaías, o Senhor disse a Israel: Israel, eu não tenho te dado trabalho. Você não tem tido trabalho comigo. Você não tem se esforçado por minha causa. Você está se esforçando por sua causa. Você está perdendo noite, perdendo sono, se cansando por causa de seu umbigo. Eu não tenho te dado trabalho. Quantas vezes o Senhor tem que nos dizer isso? Quanto tempo você tem separado para as minhas coisas? Então, aquela mensagem de Ageu é uma mensagem atual, é uma mensagem que frequentemente nos pega de surpresa. Mas graças a Deus, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a semana passada nós falamos, a Bíblia também tem o exemplo positivo de Davi. Davi olhava para a sua prosperidade, Davi olhava ao redor e a Bíblia diz que o Senhor tinha eliminado todos os seus inimigos. E Davi olhava para o seu palácio onde ele morava, uma casa de cedro, casa num padrão de arquitetura fino. E Davi dizia assim: eu moro numa casa de cedros, mas a arca do Senhor está numa tenda. Tem alguma coisa errada? A arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, tem alguma coisa errada. Então aquilo incomodava Davi. Talvez, se ele pudesse, ele ia morar na tenda e colocaria a arca da aliança do Senhor na casa de cedros onde ele morava, porque ele se preocupava com os interesses do Senhor. Irmãos, só para a gente poder contextualizar a história, os filhos de Israel não sabiam, mas já era interesse do Senhor morar junto com os homens. Deus não queria ficar só lá no céu, Deus queria viver aqui junto conosco, e Ele revelou isso. Eu queria, assim, rapidamente com os irmãos, fazer um retrospecto dessa história antes de Davi, lendo aqui alguns versículos com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25. Agora eu vou pensar, por causa do tempo, que você seja rápido aí com seus dedos, para a gente poder ler alguns versículos e continuar a falar. Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1. Diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho e peles finas de madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Israel aqui tinha saído do Egito, e o Senhor revela para ele a intenção de ter uma casa, de ter uma morada no meio dos filhos de Israel. A nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo já guiavam os filhos de Israel quando eles saíram do Egito, mas agora o Senhor está dizendo: eu quero que me façam um santuário, eu quero que me façam um lugar de habitação, um tabernáculo, que nesse caso aqui é um santuário móvel, porque Israel, os irmãos lembram, estava em movimento. Israel saiu do Egito não para parar no deserto, mas para chegar até Canaã, a terra prometida. Então o Senhor dá a Moisés um modelo de um santuário móvel, um modelo de um santuário que pudesse ser montado e desmontado à medida que Israel fosse caminhando
Mas, independente de todo o trabalho que isso desse, o Senhor queria um tabernáculo. Irmãos, é importante o que Deus fala para nós? A palavra de Deus tem valor para nós? Deve ter. Ou seja, Deus quer uma casa, vamos fazer uma para Ele. Essa é a mensagem aqui. Mas, Senhor, não tinha casa antes. Ótimo, agora tem. Agora eu quero uma casa. Agora eu quero um santuário. Israel, a partir dali, vai ter que seguir a palavra de Deus. Não sabia que ia ter casa, mas agora você sabe. Há um versículo muito conhecido no meio cristão, que é Jeremias capítulo 33, que fala assim, salvo engano é o 2, numa versão diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e, em algumas versões tem firmes, na atualizada tem e ocultas, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso quer dizer que na jornada do povo de Deus com o Senhor, progressivamente, Ele vai nos mostrar certas coisas. Nós não sabemos de tudo. Nós precisamos, como povo do Senhor, estar diante dEle e Ele progressivamente vai nos mostrar o seu propósito. Então essa é a importância de não andarmos distraídos. Davi ficava antenado. Davi ficava prestando atenção. Por que a arca está numa tenda e eu moro num palácio? Talvez 90% do povo não se incomodasse com aquilo. Então existem revelações que o Senhor ainda vai nos dar. Quando estivermos diante dEle como povo de Deus em oração, buscando a sua face, invocando o seu nome, Ele vai dizer: agora eu quero construir um tabernáculo, Moisés. Agora eu quero construir um santuário. Não tinha antes, agora tem. Faz parte dessa revelação progressiva. Mas esse santuário é um santuário móvel, que se monta e se desmonta. Mas lá, de novo, livro de Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, eu vou ler rapidamente, verso 1. O Senhor vai dizer o seguinte: 12:1. Israel, os irmãos sabem, ele está aqui na entrada de Canaã. Já passou 40 anos de deserto. Ele está prestes a entrar na terra prometida. Então 12:1 de Deuteronômio diz assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que eu vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos,
e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereça dos teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Então, irmãos, de um santuário móvel, de um tabernáculo que se monta e desmonta, Israel, quando chegasse à terra prometida, ele ia passar a ter um santuário fixo para cultuar o Senhor. É o que esse texto está dizendo. Quando você chegar lá, está vendo? A revelação é progressiva. O Senhor não disse aqui. Poderia ter dito? Poderia. O Senhor já sabia qual era esse lugar. Mas é como Jesus falou lá no Evangelho de João: tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Quando vier o Espírito Santo, ele então vai fazer lembradas a vocês todas as coisas que eu disse. Está vendo? O próprio Senhor, lá no Evangelho de João, está nos dizendo que pelo Espírito Santo nós receberíamos revelações e revelações a respeito do seu propósito. A gente não sabe de tudo. Nós precisamos buscar o Senhor para passar a conhecer a sua mente. Olha como é tão importante a reunião de oração, está vendo? A oração que você faz na sua casa é importante. A oração que você faz entrando no seu quarto, fechando a porta e orando só você e o Senhor, ninguém está vendo, é importantíssima. Mas essa é a sua oração. A reunião de oração é a oração da igreja. É lá que a igreja, se colocando como um só homem diante do Senhor, ela vai receber essas revelações. Ela vai receber essas direções do Senhor. Agora, meus filhos, eu quero que faça isso. Ó, a igreja toda como um só homem diante do Senhor, orando, dizendo: Senhor, qual a tua vontade? Qual a tua palavra para esse momento? O que é que o Senhor quer que façamos? Isso é reunião de oração. Então, quando o Senhor dá essa palavra de Deuteronômio 12, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando vocês chegarem na terra prometida, é para me perguntar que lugar é esse. Entrou na terra prometida, pisou o pé em Canaã, já sabe que o tabernáculo não precisa mais ser montado e desmontado, porque vocês não vão mandar para mais lugar nenhum. A peregrinação é no deserto. Passou o deserto, agora vocês estão fixos numa terra. Então é para me perguntar o que é que deve fazer. Isso, irmãos, chama a atenção para o nosso comprometimento com as coisas do Senhor. Nós passamos tanto tempo assim, alheios, distraídos. O que é que Deus está fazendo hoje? Não sei. Qual o propósito de Deus hoje? Não sei. A gente às vezes passa muito tempo da vida cristã distraídos, consequência de estarmos preocupados com o nosso umbigo. Aí todas as nossas preocupações nos tomam. Não sobra tempo para a gente perguntar assim: qual a vontade do Senhor para hoje? O Senhor quer que a igreja faça o quê? Quando o Senhor coloca essa palavra aqui em Deuteronômio 12, Ele está dizendo: pisou o pé na terra prometida, não é para ficar distraído, é para perguntar: e agora, Senhor, faz o quê? Onde o Senhor quer que nós te busquemos? Porque o texto está claro: haverá um lugar dentre as vossas tribos, são 12 tribos, uma delas vai ser escolhida, e dentre as muitas cidades vai haver um lugar escolhido para que o Senhor faça ali repousar o seu nome e a sua habitação. É isso que chama a atenção na vida de Davi, é que ele era um dos que estavam atentos. Ele era um dos que prestavam atenção. A arca está numa tenda, que negócio é esse? Tem alguma coisa errada aí. O Senhor falou que haveria um lugar de destaque, haveria um lugar específico. A arca está numa tenda praticamente porque a gente trouxe. A arca estava perdida.
A arca foi tomada pelos inimigos. Depois volta para Israel, fica 20 anos na casa de Abinadab. Que negócio despropositado, tem alguma coisa errada. Davi estava atento, porque tinha comunhão com o Senhor. Irmãos, o historiador divino conta essa história dessa maneira. Aliás, antes de falar do historiador divino, abra comigo em Josué capítulo 18, só para fechar esse ciclo aí. Josué capítulo 18, verso 1. Lembrando que agora Josué já conduziu o povo para a terra prometida. Moisés já morreu. E agora, capítulo 18, verso 1 de Josué diz assim: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Josué 18:1. É só para a gente poder fechar esse pensamento, dizendo o seguinte: o Senhor manda construir o tabernáculo, eles constroem. Deuteronômio 12, o Senhor diz: mas o tabernáculo e o lugar não são definitivos, vai haver ainda um lugar de habitação. É para me perguntar. E quando eles chegam em Canaã, Josué capítulo 18, eles armam a tenda da congregação nessa cidade chamada Siló. A tenda da congregação, ou tabernáculo, foi armado ali. Diz que a terra já estava sujeita, ou seja, o Senhor já tinha dado posse a Israel de toda a terra de Canaã. O Senhor cumpriu a sua palavra, aleluia, o que ele fala ele cumpre. Mas o tabernáculo está em Siló e não há nenhuma palavra dizendo que esse é o lugar onde ele deve ficar. Não tem nenhuma confirmação. Eles armaram porque foi ali o lugar escolhido, lugar central escolhido para se acamparem. E então aqui traz o tabernáculo de Moisés aí e vamos armar aqui a tenda da congregação. Mas a história ainda está por se completar. Aí agora eu quero falar com os irmãos. No Salmo 78 há um retrospecto dessa história, irmãos. É o historiador divino, é Asaf, contando essa história para nós aqui. Salmo 78, verso 54. Salmo 78, verso 54. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. O historiador divino está fazendo um resumo desse período da história, dizendo o seguinte: Israel também pecou quando o tabernáculo estava em Siló, e pecou feio. A Bíblia diz que naquele período Eli era o sumo sacerdote e seus filhos eram sacerdotes, e os filhos de Eli eram homens ímpios, homens que não se importavam com o Senhor, estavam
servindo, entre aspas, ao Senhor e cometendo iniquidade, pecado. E o Senhor só olhando e advertindo. O dia que o Senhor resolveu julgar a situação, não sobrou pedra sobre pedra. O Senhor extirpou a casa de Eli de sua frente e disse: não tem sacrifício que expie a iniquidade da casa de Eli, de jeito nenhum. A história, irmãos, de Israel ser julgado pelo Senhor é a história de pecado, é o que acontece com a igreja. Por que o testemunho da igreja hoje é assim, dessa maneira? Porque nós pecamos, porque o povo de Deus pecou, porque o povo de Deus pecou e saiu da palavra e Deus julgou. Essa é a história. A história de Israel é a história da igreja. Se distancia do Senhor. Lá em Deuteronômio 12, o Senhor disse: não vai fazer como vocês estão fazendo aqui agora, cada um segundo sua vontade. A história de juízo de Deus com seu povo é porque nós pecamos, é porque a gente não se submete, é porque a gente quer controlar o negócio de acordo com a nossa vontade. O Senhor tem que vir e julgar, porque a obra é dele e não nossa. Ele mandou o modelo lá para Moisés fazer o tabernáculo. Não tinha nenhuma liberdade de Moisés fazer nada da sua própria vontade. É segundo o modelo que foi apresentado. Para Davi, a mesma coisa, nós vamos ler depois. Davi recebeu também a planta da casa. Davi, com todo esse sentimento, toda essa dedicação ao Senhor, ainda assim o Senhor disse: está aqui, ó, Davi, por escrito o que você tem que fazer, porque a nossa base é a palavra de Deus. A gente não tem que se desviar daquilo que a palavra fala. Então aqui, ó, Salmo 78, o Senhor era a sua morada entre os homens, mas o Senhor rejeitou. Siló foi destruída. Os filisteus devem ter destruído tudo naquela batalha. E aí os irmãos conhecem a história. A arca foi levada, aqui está dizendo, a arca foi levada, a arca da sua glória, passou para o inimigo foi julgado também, porque o Senhor cuidou da arca. Mas interessante que a Bíblia está dizendo que a tenda da sua morada entre os homens, o Senhor abandonou. Ora, mas o propósito de Deus é ter uma morada entre os homens, não é? O Senhor sempre quis isso. Então isso quer dizer que essa situação aqui no tempo de Davi é uma situação irregular, normal. Isso vai ter que ser corrigido em algum dia. Aí vamos continuar lendo aqui. 62. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários, e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Irmãos, haveria um lugar para que fosse construída a casa do Senhor, e o Senhor depois vai revelar a Davi, lá na ocasião do censo. Davi levanta um censo de Israel, um recenseamento, sem o Senhor ter mandado. Mas ali no meio daquela situação de julgamento, o Senhor revela a Davi que esse lugar é Jerusalém. É o que o Salmo está dizendo aqui. Escolheu o monte de Sião a quem ele amava. Ou seja, essa escolha não foi de Davi, ela foi revelada a Davi. O Senhor, ele já tem todo o seu plano em mente. Ele quer contar conosco só para a gente executar, não para a gente colocar anexo no plano dele. Já havia um plano estabelecido. O Senhor já sabia que em Jerusalém, esse santuário, ó, durável como os céus, ia ser construído. A casa da sua morada entre os homens ia ser construído, e ali ele ia estabelecer o lugar de culto. Ele revela isso para Davi. Ninguém sabia onde era, até o tempo de Davi.
Ali, depois os irmãos podem ler por causa do tempo, mas muitos conhecem essa história. 1 Crônicas 21, 22, Davi entende, o Senhor me respondeu aqui, na eira de Ornão, o Jebuseu, então é aqui que tem que ser edificada a casa do Senhor, é aqui o lugar que o Senhor escolheu. O salmista está confirmando aqui que o lugar não foi escolhido por Davi, não, foi o Senhor que escolheu. Versículo 68 diz, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Então, irmãos, isso nos fala do nosso compromisso com o Senhor. Nós precisamos ser pessoas, pelo Espírito Santo, claro, nós precisamos ser pessoas como Davi, comprometidas com o Senhor. Deve sempre acender o sinalzinho vermelho na nossa vida a respeito do nosso comprometimento, da nossa consagração com as coisas do Senhor, porque nós podemos passar a vida toda só preocupado com o nosso umbigo. Às vezes o Senhor quer realizar a obra através de nós, mas nós não estamos disponíveis. Ele vai usar quem está disponível. Às vezes nos preocupa, né? Eu posso falar não sozinho, é que o povo de Deus entrou assim numa disposição de achar que tudo é só vitória, só vitória, só vitória. Mas ninguém fala da obra de quebrantamento, da obra da cruz. Ninguém fala de que para ser cheio do Espírito Santo tem que ser quebrado. E parece que Deus vai fazer as coisas para nós somente porque nós somos seus filhos, independente da nossa condição diante dele. Como lá na batalha de Afeca, que o povo estava em pecado, mas diz assim, vamos trazer a arca do Senhor para o meio da batalha. Na certa, para ver se o Senhor daria vitória a eles, só porque a arca do Senhor estava no meio ali. E eles foram derrotados, humilhados, porque o Senhor não tem compromisso com o pecado. O Senhor não tem compromisso com nossas atitudes da velha criatura. Ele tem compromisso com a arca. Ele teve compromisso, guardou a arca por onde ela foi, tanto que voltou correndo. Então fica parecendo que não vai depender do nosso esforço, da nossa consagração. Nós nos esforçamos na graça de Deus. Já foi nos dado graça. Nós não estamos pregando aqui que a gente tem que se esforçar na nossa força, não. Já há graça suficiente. Agora, a gente precisa se colocar diante do Senhor. A gente precisa se consagrar. E não pense, irmãos, que eu estou falando de você, não. Diante de mim tem um grande espelho. Eu estou falando para mim. Porque esse é um ponto que nos pega desprevenidos. Então Davi, nós falamos na semana passada, Davi não era super-homem, não, cheio de falhas, mas era um homem com o coração voltado para o Senhor. Então justamente é ele que percebe, é a ele que é revelado onde é aquele lugar que está profetizado lá em Deuteronômio 12, é a Davi que é revelado. É ele que descobre. Até ali, vários anos já tinham se passado desde o Pentateuco. Ninguém sabia onde é esse lugar. Mas a Davi é revelado. Há um Salmo 25, que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, por que um irmão conhece mais a Deus do que o outro? Porque teme ao Senhor e busca o Senhor. Quando Jeremias diz assim, o Senhor através de Jeremias: invoca-me e te responderei. Então há uma relação aí de, se nós buscamos a face do Senhor, ele se revela para nós.
Por outro lado, se nós ficarmos na nossa própria circunstância, ele vai se revelar a outros. Então Davi, mesmo cheio de falha, mas buscava o Senhor. Não é possível, tem alguma coisa errada. A arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, onde se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, estava numa tendinha. Eu estou num palácio. E, irmãos, olha, a Davi é revelado onde o Senhor edificaria. Mas veja, marque sua Bíblia no Antigo Testamento aí, mas veja, Estevão, quando conta essa história lá em Atos capítulo 7, Atos 7, obrigado. Atos 7, 44 em diante. Diz assim, ó. O tabernáculo do Senhor estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Aí, versículo 46 diz assim, ó, este quem? Quem é este? De novo, está fraco. Davi. Este Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Quando Davi faz aquele comentário com Natã, ele diz assim, eu moro numa casa de cedros, mas a arca do Senhor está numa tenda. Davi estava dizendo, Senhor, deixa eu construir uma casa para ti, deixa eu fazer mais do que uma tenda para abrigar o Senhor, a arca da aliança do Senhor. Mas o versículo 47 diz assim, ó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Por que Deus não permitiu que Davi construísse? Não seria, aos nossos olhos, tão justo? O homem tem o desejo, o homem prepara tudo, o homem é um homem dedicado, ele quer ver a habitação do Senhor construída, mas não foi ele que construiu. Não foi ele que construiu. Assim como não foram os homens discípulos que testemunharam em primeiro lugar a ressurreição do Senhor, foram as irmãs. Assim como Paulo tem aquela obra aos gentios e não Tiago. Porque, irmãos, nós somos um corpo e cada um tem sua função. Deus tem seus filhos separados para cada trabalho. Davi tem desejo, mas Salomão é que constrói. Eu quero voltar lá para o Antigo Testamento, 1 Crônicas 28. Primeiro Crônicas 28, verso 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar. Davi era homem prevenido, ele não só teve o desejo, como ele preparou tudo. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos
Porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei pai. Pule um pouquinho aí, verso 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Verso, vai continuar descrevendo aí, verso 19, diz assim: tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Davi tinha o desejo, Davi separou o material, Davi recebeu a planta, mas não é ele que constrói. Eu não sei se você já teve essa surpresa. Você está ali no livro de Atos dos Apóstolos. Aí é Pedro para um lado, Paulo para o outro, Tiago, João, Barnabé. Aí de repente aparece Apolo. Quem já tinha ouvido falar de Apolo? Judeu, eloquente, poderoso nas escrituras. Ele só tinha um problema: ele só conhecia até o batismo de João. Mas só um encontrozinho dele com Priscila e Áquila resolveu o problema. Os irmãos carinhosamente mostraram para ele que além do batismo de João, agora tinha o batismo que o próprio Senhor instituíra. E agora Apolo está, entre aspas, completo. Pode sair pregando aí que agora ele já sabe até o batismo do Senhor. Pronto. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Apolo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus tem seus servos, somos um corpo e nós não temos o controle da situação. Quem vai fazer isso é fulano, quem vai fazer aquilo é cicrano, quem vai fazer é quem Deus levantar para fazer. Davi pode ter desejo, pode ser um homem correto, pode ser um homem que preparou tudo, mas quem edifica? Salomão. E olhe que Davi diz assim, que Deus me deu muitos filhos. No meio de todos os muitos filhos que Deus me deu, o Senhor sacou Salomão, de você constrói a casa do Senhor. Isso é para nos manter, irmãos, em humildade, para dizer: eu não faço tudo, eu não controlo nada, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou aqui para poder realizar a minha função e você a sua. Sabe, talvez desse uma ideia de muito controle sobre a casa do Senhor se Davi tivesse o desejo, preparasse o material e ele mesmo edificasse a casa. Não. Deus tem que levantar Apolo para ir lá para Éfeso. Deus tem que levantar os irmãos para irem para a Judéia. Deus tem que o Senhor quando ressuscita, ele tem que aparecer a Maria Madalena para poder dar nó na cabeça do povo e dizer assim: por que não apareceu a Pedro, Tiago e a João primeiro? Para dar nó na cabeça do povo, para poder dizer: quem manda sou eu, você só segue a planta. Havia uma planta e Davi só precisava seguir essa planta. Irmãos, essa casa que Davi prepara para construir e Salomão constrói, essa casa era muitas vezes maior que o tabernáculo de Moisés. Então ela ia ter depósito para as ofertas, ela ia ter lugar para se trocar, para se vestir, ela ia ter um monte de compartimentos que o tabernáculo não tinha. Pois é, todos esses acréscimos estavam descritos na planta. Davi não colocou um prego nessa casa que fosse da ideia dele. Tudo foi dado por escrito. Assim como foi dado a Moisés, foi dado a Davi. Está aqui, Davi, você só segue. A planta é essa aí. Quando nós ouvimos, irmão, desse tipo de palavra, eu não sei se você reage igual a mim, mas às vezes
a gente pensa assim: meu Deus, eu estou muito parado. E aquele sentimento que o Senhor me deu lá atrás, eu preciso colocar em prática. Não, eu estou muito acomodado, eu tenho que reagir. Opa! Sabe qual é o segredo, irmãos? É fazer o que Davi fez. Davi, como rei, ele tinha até condição de dizer assim: ô Natan, veja aí a situação, eu estou morando numa casa de cedros, num palácio, e a arca do Senhor está numa tenda. Não, chama aí o setor de engenharia de Jerusalém, que a gente vai construir a partir de amanhã a casa do Senhor. Davi tinha poder para isso, ele só não tinha autorização. Então o que foi que Davi fez e que nós devemos fazer? Ter comunhão. O que Davi fez com Natan foi ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Deus está te dando um sentimento? Tenha comunhão. Duas coisas são erradas: ficar parado ou avançar sem o consentimento do Senhor. É como Israel no deserto: se a coluna de nuvem se levantava, Israel desarmava o tabernáculo, desarmava todo o acampamento e ia andando atrás da coluna de nuvem. A nuvem parava, Israel parava também. É a mesma coisa hoje, eu e você. Não adianta ter só o sentimento. É bom ter sentimento. É bom dizer assim: poxa, aquela necessidade ali, alguém tem que suprir aquela necessidade. Tá, meu Deus do céu, aquilo me incomoda. É bom ter sentimento. É bom se incomodar com as coisas de Deus. Agora, não é bom fazer sem ter certeza da autorização do Senhor, porque sentimentos podem ser só nossos. Às vezes nós nos movemos porque a gente está vendo a necessidade, não porque Deus mandou a gente se mover. Então, qual o segredo? Ter comunhão. Olha quantos irmãos você tem para ter comunhão. Olha quantos eu tenho. Então Davi, ele fez assim, ó: poxa, Natan, o que é que está acontecendo? Eu moro num palácio, a arca está numa tenda. Aí Natan disse assim: ô Davi, o Senhor é contigo, faça o que está em seu coração. Mas a Bíblia diz que naquela mesma noite, Natan não falou certo não. Natan não falou certo não. Mas Davi procurou ele para ter comunhão. Davi nem tomou a iniciativa de fazer e nem ficou parado. Teve comunhão. E o Senhor estava ouvindo a comunhão entre Natan e Davi. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que o Senhor aparece a Natan e diz: diga meu filho Davi que que quem vai edificar a minha casa é o filho dele. Mas a comunhão provocou a resposta do Senhor, não provocou? Se não tivesse a comunhão, não ia ter a resposta do Senhor. Às vezes falta-nos que o Senhor nos conduza, às vezes falta-nos interesse pelas coisas de Deus. Lá, irmãos, no livro de Números, vou passar bem rapidinho, não vou ler não. Há o relato, depois você pode ler se você não conhece, capítulo 9 do livro de Números. Há o relato de que Deus manda celebrar a Páscoa. A Páscoa era celebrada no dia 14 do primeiro mês. O Senhor manda Israel celebrar a Páscoa. Só que quando chegou a hora, o dia de celebrar a Páscoa, tinham vários israelitas que estavam contaminados. Tinham tocado no cadáver de um corpo, num cadáver, num corpo morto, e se contaminaram. Não podiam celebrar a Páscoa. Mas aqueles homens, a Bíblia deixou isso registrado para mim e para você. Aqueles homens disseram assim: ô Moisés, tudo bem, não pode celebrar a Páscoa porque nós estamos impuros. Tá, e até quando a gente vai ficar impedido de celebrar a Páscoa do Senhor? Moisés falou assim: tá bom, fica aí que eu vou dar a resposta. Foi, consultou o Senhor. O Senhor disse: o que eles disseram é isso aí. A partir de hoje,
eu vou dar uma segunda data para vocês. Quem não puder celebrar a Páscoa no dia 14 do mês 1, prepara tudo e celebra a Páscoa no dia 14 do mês 2. Irmãos, esse incidente fala do nosso interesse pelas coisas de Deus. Até aquele dia ali não havia segunda data, era uma data só. Nós podemos dizer que por causa da provocação daqueles homens, eles provocaram o Senhor no sentido positivo e disseram: Senhor, estamos impuros, mas a gente quer celebrar a Páscoa, por que, Senhor? Não podemos? Tá bom, então tem a segunda data aqui. Se não fosse aquela provocação, não tinha segunda data. Isso quer dizer que se nós buscarmos ao Senhor, vai ter mais revelações. Se não buscarmos, não tem revelação. Não é assim? A segunda data surgiu pela provocação daqueles irmãos. Mas eles também não disseram assim: não, a gente vai celebrar a Páscoa assim mesmo. Não, opa. Há um grande perigo em fazer o que Deus não pediu para a gente fazer. Por isso, é necessário interesse sim, da nossa parte. Sabe, irmãos, talvez se eu estivesse lá no lugar deles, eu dizia assim: ó, estou impuro hoje. Hoje é 14 do mês 1. Eu estou impuro, eu não posso celebrar a Páscoa. Tá bom, ano que vem eu celebro. Porque a Páscoa é de ano em ano. Eles não. Não, a gente não quer ser privado da Páscoa do Senhor, não. Não tem outro jeito aí não, Moisés? Tem. Mês 2, dia 14. Mas até ali não tinha. Então, irmãos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Eu lembro que uma vez Mac esteve aqui e nós perguntamos assim a Mac: ô Mac, esse é um assunto que frequentemente nos pega de surpresa. É assim, às vezes nós queremos servir ao Senhor e no que nos oferecemos, nós geralmente somos desequilibrados. No que nos oferecemos para servir ao Senhor, aí a família sente a falta. Ou então o contrário, porque a família está sentindo falta, a gente vai se dedicar à família e o serviço ao Senhor fica em falta. Então ou a gente está no extremo ou no outro, desequilibrado. Aí perguntamos a Mac assim: na sua experiência, irmão, o que você aconselharia para nós? Ele falou assim: tenham comunhão. Porque na comunhão, pode ser que o irmão diga assim: ô Mauro, é verdade que você está indo para as reuniões, está se dedicando, mas tire o final de semana, vá correr uma picula com Jussara lá na pousada, lá em Baçaí. Ou pode ser o contrário também: Mauro, você só anda viajando e faltando reunião. Deus te guarde. Então, o conselho que Mac deu é o que Davi fez aqui: tenha comunhão. Ô irmão, tem me incomodado isso. Minha esposa, inclusive, tem reclamado ali na comunhão, na oração. O Senhor dá uma direção. Tem 2 trechos nas Escrituras que nos falam desse assunto. Um é esse aqui, Davi. Davi teve comunhão. Na comunhão o Senhor se revelou, mas disse: não é você não, Davi, é Salomão que vai edificar. Ótimo. Davi teve a participação dele, Salomão teve a dele. O outro trecho é quando Jesus, esse eu quero ler com os irmãos para finalizar, é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. O final do capítulo 9 de Mateus, eu vou finalizar. Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, para finalizar, esse versículo está falando do mesmo princípio que nós estamos tratando aqui. Por quê? Havia uma necessidade. O Senhor olhou para as multidões e viu que elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
O Senhor identificou essa necessidade porque Ele é o sumo sacerdote que tem olhos como chama de fogo. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe exatamente qual é a necessidade que existe. Mas Ele se dirige para os discípulos e Ele fala assim: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Se eu escrevesse o versículo seguinte, eu ia escrever da seguinte maneira: vão vocês agora e se lancem ao trabalho e vão atender essas multidões que estão precisando de vocês. Mas não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, que envie trabalhadores para a sua seara. Porque o Senhor, irmãos, Ele não é imediatista. O Senhor sabe que a nossa vida cristã, ela tem um aspecto triangular. Por que triangular? Porque nós estamos na terra, as necessidades estão na terra, mas o negócio começa lá no céu. É um triângulo. Nós oramos ao Senhor, assim como Davi teve comunhão com Natã sobre o sentimento dele, nós também fazemos isso com o Senhor. Senhor, eu tenho tido esse sentimento, ó, triangular lá. É triangular porque a resposta volta, mas a oração é vertical. É a Ele que a gente ora e é a Ele que a gente apresenta a necessidade. A gente não se lança a fazer as coisas só porque a necessidade existe, porque se fizermos isso, estaremos nos arriscando a fazer o que Deus não pediu. Então tudo tem que começar com essa comunhão. É a comunhão com os irmãos, é a comunhão com o Senhor, para que a direção, a resposta venha. Os próprios discípulos foram enviados como trabalhadores, mas o Senhor disse: rogai. O Senhor não disse: vá correndo agora e faça a obra que precisa ser feita. Não, rogai. Ore, esteja diante do Senhor em oração e diga: Senhor, tem as multidões aí, tem as necessidades, Senhor, move o teu povo, faz a tua vontade. E aí a resposta vem, mas a resposta vem dele, da forma que ele acha. Pode ser que assim como Davi, assim como aconteceu com Davi, aconteça comigo e com você. A gente tem o sentimento, mas o Senhor diga: quem vai fazer é Beto. Às vezes você só vai olhar a bagagem, enquanto outros vão para a guerra, mas você participou do mesmo jeito do sentimento, porque somos membros do corpo de Cristo. Então o Senhor, pode ser que o Senhor diga assim: não, esse serviço aqui não é para a mão, não é para o olho. Mas os membros estão clamando, os membros estão orando para que o Senhor se mova, para que o Senhor dê a resposta, para que o Senhor envie, para que o Senhor faça. Aí Ele vai fazer de acordo com a planta que Ele estabeleceu. Então o segredo, irmãos, não é nem ficar parado e nem se lançar a fazer as coisas. O segredo é comunhão. Na multidão de conselheiros está a sabedoria, e a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo. Então quando nós temos um sentimento e aquilo nos incomoda, nós devemos procurar orar junto com os irmãos, colocar aquilo e dizer: irmão, se eu tenho me incomodado, vamos orar. Pode ser o incômodo só meu, pode ser que só eu esteja me incomodando. Às vezes, por experiência que nós passamos, aí aquilo nos incomoda. Não quer dizer que é o Senhor que está nos incomodando, mas pode ser o Senhor. E outra, quando nós fizermos isso, mesmo que o sentimento não seja o Senhor que tenha nos dado, mas vai mostrar que de alguma maneira nós estamos atentos, nós estamos cooperando, nós queremos avançar junto com o Senhor e não ficar parados. E isso é positivo. Lá em Malaquias também, o pessoal estava se queixando de que, poxa, que foi que adiantou ser fiel ao Senhor? Porque tem gente aí que não é fiel ao Senhor, tenta a Deus e escapa. Foi que adiantou? Aí a Bíblia diz que o Senhor
atentava e ouvia. O Senhor prestava atenção na comunhão daqueles irmãos. O Senhor está ouvindo quando nós estamos tendo comunhão. E por isso nós precisamos ser encorajados a levar tudo diante dele, até, irmãos, para que a gente passe a entender na prática que a obra, na verdade, acontece porque ele move, não é porque eu botei para andar, não. Davi fez tudo, todo o material preparado, mas ele não viu a casa sendo edificada, ele morreu antes. Moisés não entrou em Canaã. Teve a história do pecado? Teve, mas o fato é, quem entrou foi Josué. Pode ser que não seja você, pode ser que seja, mas a obra vai acontecer. Nós precisamos ter o coração de Davi, de querer cooperar com o Senhor, de querer se preocupar com as coisas do Senhor e não viver distraídos. Amém? Que o Senhor nos ajude. Senhor, nos expomos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a ter um coração voltado para o Senhor. Colocamos particularmente o nosso desequilíbrio, a nossa tendência de estar sempre nos extremos, ou parados, ou avançando sem o Senhor ter mandado que avançássemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos fiéis a Ti. Nos ajude a seguir o mover do Senhor, especialmente no tempo que nós vivemos. Nós Te suplicamos em nome do Senhor Jesus.